summa cum laude, magna cum laude, entre outras titulações, além do PhD, né, que seriam distinções diferenciadas, mas que elas refletem, elas tentam refletir na medida do possível, mas tem aquela limitação, né, porque aquilo que é cobrado na universidade não é muitas vezes apropriado para medir nos níveis mais altos de produção intelectual. Tá. Agora, Hindenburg, o que você tem mais facilidade? É na parte das exatas hoje, com toda essa inteligência, com toda essa bagagem, com todos esses testes que você já fez? Porque cada um, né, tem uma facilidade em um determinado segmento. Estou lembrando aqui de Einstein, né, na questão da física, tudo, da relatividade. Você, a tua facilidade entra basicamente em qual segmento? Eu tenho vários tipos diferentes de perfis, né, de pessoas que têm habilidades. Tem pessoas que têm facilidades para muitas áreas diferentes, o Leonardo da Vinci, o Newton, né, tem pessoas que atuam muito bem em muitas áreas. Tem outras que são muito mais especializadas, mas isso não implica necessariamente que elas sejam menos. Por exemplo, o Terence Tao é um grande matemático, né, ele não atua em outras áreas além da matemática, mas ele alcança um nível de excelência muito alto dentro da matemática. Ele escolheu ser um matemático, mas ele poderia se dar muito bem em qualquer outra área que ele tivesse escolhido. Talvez não tão bem quanto na matemática. No meu caso, eu tenho uma facilidade para muitas áreas diferentes, né? Então eu consigo ter uma performance relativamente alta em muitos campos, embora em alguns deles eu me saia um pouco melhor do que em outros. E tem alguns também nos quais eu me saio mal. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade para caminhos, eu me perco muito facilmente, né? Você fez uma cara meio de surpresa, né? Tem que ter o GPS, então? Quando eu não tinha GPS era bem complicado. Quando eu não tinha GPS, saía, por exemplo, quando eu comecei a faculdade de física, tinha que subir e virar à direita. Eu, às vezes, subia e virava à esquerda, né? Assim, depois de já estar 2, 3 semanas, continuava errando o caminho. E era só subir e virar para um lado, não tinha complicação nenhuma ali. É porque muitas vezes eu estava o tempo todo pensando em alguma coisa, então eu estava tentando resolver algum problema mentalmente, enquanto estava caminhando também. Então, às vezes, não prestava atenção no próprio caminho, né? Em parte por isso. Mas, às vezes, não é esse o motivo. Às vezes, é que realmente eu não por alguma razão, eu tenho alguma dificuldade, né, de me lembrar de caminhos, Eu não tenho, por exemplo, meu raciocínio espacial funciona bem, resolvo muito bem problemas espaciais. Porém, para caminhos especificamente, eu tenho dificuldade. E também tenho dificuldade para leitura. Eu tenho dislexia, então eu leio muito lentamente. Tenho dificuldade para... legenda de filme, por exemplo, para mim, precisa passar na metade da velocidade para que eu consiga ler. O Einstein também tinha dislexia, né? O Leonardo da Vinci também tinha dislexia. Então, tem muitas pessoas... meu raciocínio é relativamente rápido, né? Talvez 2 ou 3 vezes mais rápido que o normal, mas também não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é a heurística utilizada no processo de resolução, né? Mas facilita também um pouco. Então, quer dizer, eu sou mais lento para ler, mas eu penso muito mais rapidamente do que eu estou lendo. Então, tem um ponto positivo também isso. Porque mas toda essa bagagem cultural sua foi através da leitura? Em grande parte da leitura... também tem, mais recentemente também, alguns vídeos, mas são poucos, porque o material em língua portuguesa é muito limitado, né? Você não fala outro idioma? Então, eu aprendi um pouco de mandarim e cantonês, eu tenho uma noção de inglês, eu consigo ler mais ou menos inglês, em espanhol, qualquer idioma neolatino, né? Inclusive francês, italiano, mas para realmente me expressar com fluência é só em português, né? Galego, comanche, né? Navarro, qualquer idioma semelhante ao português, né? Qualquer neolatino eu consigo entender mais ou menos. Agora, para me comunicar fluentemente, espanhol acho que ainda consigo me comunicar fluentemente, qualquer outro, galego, por exemplo, também conseguiria, né? No caso de inglês, com dificuldade eu consigo ainda me comunicar, eu cheguei a mais ou menos fazer uma entrevista incompleta em inglês, mas com muitas palavras que a pessoa dizia eu não entendi, ela tinha que ficar repetindo e substituindo por sinônimos e explicando às vezes qual era o significado. E você teve convite para trabalhar lá fora, que nem, né, a gente sabe da importância dos Estados Unidos, trabalhar em alguma instituição de lá? Quando eu comecei a participar da Sociedade de Auto QI em 99, eu recebi vários convites de várias pessoas. O Albert Frank, por exemplo, que era professor de matemática e lógica na Universidade de Bruxelas, e o Peter Bentley, que é um pós-doutorado pela Universidade de Oxford, que eles queriam que eu fosse para a Europa, né,